Vamos começar então, pessoal? Bom dia a todas e a todos. Eu sou Gisela Foratini, sou assessora internacional da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico e gostaria de dar boas-vindas a todas e a todos nessa abertura da série Webinários Internacionais 2021 da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Em 2020, eu acho que muitos de vocês participaram conosco de uma série de webinários que fizemos, né, patrocinados aí pela SAIS e pela CINT, onde nós debatemos 4 temas bem importantes, que foi a gestão da seca, escassez hídrica, a água na agricultura, reuso da água, gerenciamento de recursos hídricos e mecanismos facilitadores para a implementação de instrumentos legais na área de recursos hídricos. Esses webinários do ano passado foram elaborados no âmbito de 2 grandes projetos da ANA, né? O projeto ANA ABC CPLP, de apoio à gestão e ao monitoramento de recursos hídricos nos países da comunidade de língua portuguesa, CPLP, e também o projeto Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, o nosso Prof.Água. Essa proposta de agora, do 2º ciclo internacional de webinários, vem ao encontro das histórias dos países da América Latina, Europa e Brasil, em busca de suas estratégias na implementação da gestão integrada de recursos hídricos e na contribuição ao ODS 6. E, por falar em ODS 6, eu gostaria de informar aqui, aproveitar a oportunidade de apresentar rapidamente o novo projeto da ANA. A ANA fez um acordo, articulou-se com a Universidade das Nações Unidas, com o Instituto da Água, Meio Ambiente e Saúde, UNO, para a implementação da ferramenta de tomada, um sistema de suporte de tomada de decisão em relação a políticas para o ODS 6. Isso se chama, esse sistema é denominado SSP ODS 6. Então, esse sistema, essa ferramenta, visa gerar evidências para a definição de políticas públicas e para os processos de tomada de decisão
de atores envolvidos, a partir de um retrato real da situação analisada, identificação de instituições envolvidas e informações que nos auxiliam, então, no monitoramento das metas do ODS 6. Isso já faz parte de um projeto maior, que já congrega 34 países, e seria, então, essa fase 3 desse projeto, Water in the World We Want, envolvendo aí um consórcio entre a Universidade das Nações Unidas, o NOSD, United Nations Office for Sustainable Development, o Ministério do Meio Ambiente da República da Coreia, Costa Rica, Paquistão e Tunísia. Então, nesse momento, a ANA vem congregando aí quase 30 instituições nesse exercício, ou seja, na implementação dessa ferramenta para o caso brasileiro. Nós contratamos também uma consultoria especializada para isso, para nos auxiliar, e até o começo do mês de julho nós vamos ter aí esse exercício feito para o caso brasileiro. Tá? Então, isso aí envolve a aplicação de alguns questionários relativos a 7 componentes: Estado, financiamento, capacidade, governabilidade, gênero, resiliência e integridade. Então, assim, este estudo de caso, estruturado para a nossa realidade brasileira, deverá ser, então, apresentado em também um webinário internacional da ANA, mas no segundo semestre, não faz parte desse grupo aqui de 3 webinários sobre gestão integrada de recursos hídricos. É um prazer muito grande de abrir essa série, essa nova série da ANA, são 3 webinários, estamos aqui com o Humberto, que é o superintendente da SAIS, também coordenador, e devo dizer para vocês que o ano passado o sucesso foi absolutamente fabuloso. Nós tivemos um impacto muito maior do que imaginávamos ter com esses webinários. Sejam todos e todas muito bem-vindas, aguardem aí a nova série do segundo semestre, e já passo aí a palavra para o Humberto. Muito obrigada. Humberto, você está sem áudio. Ok, desculpe. Bom, só aproveitando aqui, não quero ser muito demorado, mas eu queria demonstrar a nossa imensa satisfação de estar reiniciando esse nosso ciclo de seminário internacional de gestão de recursos hídricos. No ano passado, como a Gisela falou, fizemos um primeiro ciclo, agora nós estamos com essa reunião de hoje, nós estamos iniciando o segundo ciclo, teremos mais 4 encontros envolvendo aí 7 países. Então, agora estamos trabalhando, vamos ter a oportunidade de contar com a participação de especialistas da Costa Rica, da Colômbia, do Equador, do México, do Chile. Então, isso é muito interessante, essa troca de experiências na gestão de recursos hídricos e com foco, claro, principalmente, quais são as estratégias para se atingir as metas do ODS 6. É o foco principal desse. Sem dúvida alguma, nós não podemos deixar de registrar a parceria estratégica que nós temos desde 2015 com o Profiágua. O Profiágua é um programa de mestrado profissional que a ANA vem desenvolvendo desde 2015, mestrado de regulação e de gestão. E aí, na pessoa do professor Jefferson, eu quero registrar os nossos profundos agradecimentos por essa parceria, de estarmos aí envolvendo a Alemanha, nesse modelo de participação. A pandemia trouxe muitas coisas tristes e muita saudade de muita gente, mas traz também uma experiência nova que nós estamos nos apropriando dela, que é as questões dos webinários, as questões das reuniões à distância. Acho que isso veio para ficar. A gente está tendo bastante sucesso com os nossos webinários. Os países da língua portuguesa da África estão envolvidos nesse processo. Ano passado foi exitoso a nossa experiência. Fizemos agora uma reunião, uma semana de seminários com a OCDE sobre gestão de recursos hídricos no semiárido.
tudo à distância, com um sucesso absoluto. Os mecanismos e as ferramentas de tradução simultânea, isso facilitam muito a nossa atuação. Então, eu queria, para não me alongar muito, parabenizar os participantes, a minha amiga Rosa Formiga, da qual eu cumprimento os demais participantes, e gostaria de convidá-los, né, para a próxima jornada de capacitação, que vamos fazer ainda no mês que vem, e nós temos aí 4 mais 3 encontros nessa forma webinar. Então, parabéns a todos os participantes, obrigado aos palestrantes, e queria agradecer também à nossa equipe de capacitação, a Renata com a sua equipe, que sempre à frente, e, claro, a nossa assessoria internacional, na pessoa da Gisela, que é uma entusiasta desses webinários. Muito obrigado a todos e bom trabalho a todos. Muito obrigado, Humberto. Muito obrigado, Gisela, por abrir esse nosso segundo ciclo de webinários internacionais, né? Agora com 4 palestras, né? Começamos hoje, quinta-feira que vem temos mais uma, na outra quinta mais uma, fechamos dia 1º de julho, né? É uma honra, né, poder tentar capitanear tudo isso. Agradeço imensamente aqui toda a Renata Maranhão e também ao GEAM, os nossos parceiros internacionais do Instituto de Tecnologia Tropical e Subtropical da Universidade de Colônia, hoje aqui representado pelo professor Lars, né? Mas que o nosso grande contato também é a professora Alexandra, né? Agradeço também à professora da UERJ, do programa de mestrado profissional, né? A professora Rosa Formiga, um expoente na questão hídrica nesse país, né? E também a todos os participantes aqui, alunos e também não alunos do Prof. Água, que sem vocês o nosso projeto não é válido, né? Ele é feito para vocês e por vocês. É importante nós frisarmos isso, né? Essa parceria da Ana tem sido muito importante. E também, sem mais delongas, né, convido aqui o professor Dr. Cristiano Poleto, coordenador do Prof. Água IPH URGS, né, que também de longa data, né, tenho o prazer de conhecer, para chegarmos nessa questão da Alemanha e Brasil. Muito obrigado a todos os participantes, muito obrigado à comissão organizadora, né, e passo a palavra aqui ao professor Poleto para moderar o nosso encontro. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao segundo ciclo de webinários internacionais da ANA. Nosso evento conta com tradução para o espanhol e o inglês. A ANA preparou uma série de webinários adaptados ao momento de pandemia para permitir a continuidade das trocas de experiências e capacitação, mesmo à distância. Eles visam aportar informações atuais e de diferentes contextos mundiais em temas de grande repercussão e interesse mundial na área da água. No intuito de oferecer maior dinamismo, a proposta é um talk show entre grandes especialistas da água e você, que é um dos nossos convidados para incrementar esse bate-papo. Os webinários são organizados pela ANA, no âmbito do projeto ANA ABC CPLP, apoio à gestão e ao monitoramento de recursos hídricos nos países da comunidade de países de língua portuguesa, e do projeto Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, o Prof. Água. Hoje, o nosso tema de bate-papo será sobre gestão integrada de recursos hídricos. Sou o professor Cristiano Poleto, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e serei o moderador de hoje. Contextualizando, a gestão integrada de recursos hídricos é um processo que promove tanto o desenvolvimento quanto a gestão coordenada da água, do solo e recursos relacionados. Seu objetivo é estimular o bem-estar socioeconômico sem comprometer a sustentabilidade dos ecossistemas. O ODS 6, Água Potável e Saneamento, busca assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos os países membros da Organização Mundial, da Organização das Nações Unidas, a ONU, até 2030.
A meta 6.1 estabelece o prazo até 2030 para que os países alcancem o acesso universal, equitativo, à água potável e segura para todas as pessoas. Já a meta 6.2 é alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados, equitativo para todos. A meta 6.3 da ODS 6 é a de melhorar a qualidade da água por meio da redução de poluição e estímulo à reutilização do recurso. Já na meta 6.4, prevê aumentar a eficiência do uso da água em todos os setores e reduzir o número de pessoas que sofrem com a escassez hídrica. Segundo a meta 6.5, os países deverão implementar a gestão integrada de recursos hídricos, inclusive via cooperação transfronteiriça no caso de águas internacionais. Por fim, a meta 6.6 é de proteger e restaurar ecossistemas relacionados à água, como rios, aquíferos e zonas úmidas. Dessa forma, julgamos oportuno debater esses pontos e abordar, neste webinar, questões sobre as estratégias para o ODS 6, com foco na Alemanha e depois no Brasil. Nosso evento terá duração de 1h30. O formato consiste num bate-papo com nossos convidados, abordando questões relevantes sobre o tema por até 1 hora. Logo após, será aberto um espaço para perguntas da audiência, que poderão ser enviadas no espaço de perguntas e respostas da plataforma Zoom, também ali no chat. Importante, as perguntas podem ser enviadas durante as palestras e nós as organizaremos aqui para passá-las aos palestrantes logo em seguida e a resposta será realizada na discussão ao final das palestras. Vamos começar? Para integrar nosso debate, contaremos com representantes do Brasil e da Alemanha, trazendo diferentes perspectivas sobre o tema. Dr. Lars Riebe é professor de Gestão Integrada de Recursos Terrestres e Hídricos e diretor do Instituto de Gestão de Tecnologia e Recursos dos Trópicos e Subtrópicos da Universidade de Ciências Aplicadas, na cidade de Colônia, na Alemanha, bem como chefe de projetos do Centro de Recursos Naturais e Desenvolvimento. Possui um doutorado na área de hidroinformática e trabalha atualmente com avaliação, modelagem e gestão de bacias hidrográficas. Ele desenvolve sistemas de conhecimento que ajudem os tomadores de decisão a lidar com os desafios predominantes relacionados aos recursos hídricos. Ele é coordenador do programa de mestrado Gestão Integrada de Recursos Hídricos, que está ativamente vinculado a programas de mestrado semelhantes ao redor do mundo. Dr. Lars, thanks for attending this event. And now it's up to you. Muito obrigado por participar do nosso evento e agora a palavra é sua, Dr. Lars. Good morning. Olá, bom dia. Bom dia ao Brasil, boa tarde para nós aqui da Alemanha. Muito obrigado pelo convite de estarmos aqui. Um agradecimento especial para a Ana por organizar esse webinar, especialmente Gisela. Muito obrigado por poder fazer essa apresentação para todos vocês. Eu gostaria de perguntar qual é o tempo alocado, destinado para a apresentação? Quanto tempo teremos? 30 minutos. Ok. Eu tentei fazer ainda mais rápido para ver se sobra um pouquinho mais de tempo para a nossa discussão e debate também. Então, eu espero que esteja tudo funcionando bem. Deixa eu ver aqui. Só um segundinho, por favor. Estou compartilhando a tela. Can you see my screen? Vocês conseguem já ver minha tela? Agora sim. Muito obrigado. Bom, mais uma vez, muito obrigado pelo convite de estar aqui, falando com todos vocês. E eu vou falar um pouco sobre a gestão de recursos hídricos na Alemanha. E quando falamos Alemanha, temos que falar da União Europeia, porque a maioria das nossas leis que seguimos, a maioria dessas estruturas e arcabouços vem de Bruxelas e não de Berlim. E eu também vou focar também um pouco no lado da Alemanha e nas especificidades que temos aqui a um nível nacional.
Então, muito obrigado pela apresentação, muito obrigado também aos nossos colegas do Prof. Águas. Estamos muito felizes de ser parte desta excelente rede de universidades com o Brasil, participando nessa cooperação. Um agradecimento especial também ao professor Jefferson e Maurício também. E é um prazer enorme poder trabalhar com todos vocês. E talvez vocês venham aqui a minha afiliação. Você mencionou que eu seja o nome do nosso instituto está aqui também, e eu gostaria de destacar também que nós estamos entrando numa rede internacional também, e nós vamos mencionar essas redes mais adiante. Falaremos sobre o gerenciamento de hídrico nesses países. E temos também um foco de como conectar essas redes internacionais, especialmente através deste programa chamado Gestão Integrada de Recursos Hídricos. É claro, temos muitos programas de água, engenharia, mas também não tantos que têm esse título de Gestão Integrada de Recursos Hídricos. E aqui nós temos essa rede IWRM-NET, com universidades da Costa Rica, Vietnã, Jordânia, muitas outras universidades que estão desenvolvendo programas de mestrado, como no Sudão, e Egito, Bangladesh, e nós esperamos também ter essa rede crescente que pode oferecer esse programa de mestrado seguindo uma abordagem integrada na gestão hídrica. Então nós temos talvez um tipo de convite para pensarmos sobre essa conectividade com a comunidade internacional. Eu gostaria então de começar. Bom, eu dividi aqui a apresentação em duas partes. Uma seria a parte europeia e a segunda parte alemã. E como vocês notam, as duas estão muito relacionadas. Eu sei que os alunos do Prof. Água já ouviram falar sobre alguns aspectos do nosso arcabouço hídrico da União Europeia. E os alunos do Prof. Água talvez lembrem dos seus conceitos básicos já conhecidos. E eu acho que é bem interessante também para nós entendermos qual é a situação numa configuração onde temos vários países trabalhando juntos. Na verdade, são 27 países. A área que você vê... Perdão. Aqui. Não está mais verde essa cor. Mas nós temos uma grande diversidade de países grandes, países menores, e todos juntos, embora tenhamos uma população de 450 milhões de pessoas, o tamanho total da União Europeia é apenas de metade do tamanho do Brasil. É uma alta densidade de população, alta diversidade de países também, mas num espaço muito limitado. E você, no lado direito, você pode ver as bacias hídricas da Europa. E aqui essas bacias, elas estão atravessando mais de um país, e elas estão destacadas nessa cor mais vermelha. E você vê, claro, aqui o Reino Unido, não é mais membro da União Europeia. Então eles ficam como uma ilha, não temos nenhuma bacia internacional aqui, exceto com a Irlanda do Norte, mas o resto da Europa basicamente seria caracterizado por cursos hídricos internacionais. Especialmente essa é uma característica especial que nós temos, e nós temos que trabalhar com este aspecto de águas transfronteiriças. E a nossa diretriz começou no ano 2000. Mas aí houve um ponto onde basicamente uma longa discussão encerrou para como iríamos organizar a gestão hídrica na União Europeia. E no início dos anos 70 já tínhamos essas leis ambientais que eram muito importantes, e muitas diretrizes foram emitidas, a de químicas, a de pesca, a de águas subterrâneas, águas urbanas. Então nós temos mais de 20 diretrizes naquela época que tinham relacionamento com água.
E até agora eu acho que ainda é uma grande característica da gestão hídrica que nós temos abordagens que são muito mais orientadas com setores ou até mesmo silos, como nós gostamos de dizer. Então, nessa diretriz hídrica, nós tínhamos essa intenção de coordenarmos esse tipo de diversidade e geralmente também essa trazer mais clareza para a maneira que nós gerimos as águas. Quais são os elementos principais do nosso diretriz? O princípio número um é que ela é organizada sob as bacias hídricas ou de bacias de rios. Essas são unidades. E no Brasil eu acho que também é um princípio muito básico, muito importante, e a maioria dos países também adotam esse tipo de princípio. Então, lembrando que os distritos são estabelecidos pelas autoridades competentes, onde eles determinam que devem ter uma autoridade, líder, coordenando o processo, e é claro que nós temos um instrumento que são planos de gestão das bacias que devem ser determinados. E temos uma estratégia e várias análises econômicas que impactam. Nós também temos o que chamamos de DPSR, ou então as forças motrizes, que também trazem os seus próprios impactos a este ciclo lógico. Ele pode ser alocado. Podemos trazer programas de medidas que, dessa forma, então, melhoraremos o status com o decorrer do tempo. E essa é uma abordagem integrada que nós temos, resumindo todos esses cursos hídricos, como águas superficiais, subterrâneas, lagos transicionais, águas costeiras, combinando elementos de qualidade e quantidade. Quando falamos sobre o status da água, se você analisar as legislações que também temos no nível nacional, às vezes nós temos orientações de emissão e também temos orientações da qualidade ambiental, coisas que são combinadas. Vemos a qualidade da água. Então, se você voltar para a ODS, as metas da ODS, o 6.3, e também temos os aspectos de emissão, como o controle da poluição dos diferentes setores. Então, isso é também uma abordagem integrada muito importante. Se falarmos sobre o status e a qualidade da água, nós utilizamos elementos quantitativos biológicos e químicos, e nós temos uma referência especial ao faseamento completo de certas substâncias perigosas que não estamos mais sendo produzidas, mas se eles estiverem no ambiente, nós temos que saber como removê-las e etc. Então, nós temos aqui uma visão geral desses corpos hídricos. Eu não vou passar aqui, eu vou acelerar um pouquinho, como eu disse, para sobrar um tempinho para a nossa sessão de perguntas e respostas e discussão. A qualidade das águas, e isto está focado no princípio da qualidade. Isso basicamente é a qualidade que nós observamos hoje comparada a um estado de referência. Então nós perguntamos como que seria o estado natural do rio e qual é o estado atual. E nós podemos ver, olha, o azul seria e o vermelho seria a condição natural. O ideal seria para ter um leve desvio desses dois. E o objetivo original era que todas essas águas da União Europeia estivessem alcançando uma boa qualidade, que estaria aqui nessa faixa até 2050. É um ponto muito importante. Nós ainda não... E todos em 2000 achavam impossível alcançar esse objetivo, mas mesmo assim estão sendo tentados seguir neste caminho e alcançá-lo. Interessante também nós temos uma maneira para apoiar essa implementação da diretriz hídrica. Então, nós temos uma estratégia de implementação comum. Você pode imaginar envolver 27 países. No início haviam menos países, mas mesmo assim ainda era um alto número de países que deveriam implementá-lo. Isso significa, então, um alto nível de coordenação que era necessária.
Então, aqui você tem essa estratégia de implementação, programa atualizado a cada 3 anos. Então, essa é a atual estrutura que nós temos, e você sempre tem os diretores hídricos, que são as pessoas mais importantes desses países, os ministros da água, ou ministros do ambiente, meio ambiente, e eles têm também esses grupos de coordenação e diferentes grupos de trabalho. Nesses grupos de trabalho, eles desenvolvem ferramentas, apoio ou documentos de orientação que ajudam os Estados-membros a implementarem essa diretriz hídrica. Isso é algo que pode ser muito útil para vermos, e eu posso compartilhar essa apresentação com vocês. Você pode clicar no link e receber mais informações sobre essas estratégias, e eu vou compartilhar também o link para os documentos de orientação e as diretrizes. Hoje nós temos 37 documentos desse, e eles começaram, na verdade, o primeiro documento desse foi publicado no ano 2000, na verdade. E seguindo essa ideia, o primeiro documento não tem um número. Eles começaram apenas dizendo, olha, precisamos ter o apoio dos Estados-membros em como podemos identificar as bacias, começando com a topografia e as análises administrativas e etc. Utilizando o GIS e tudo que está descrito nesse primeiro documento. E como eu disse, depois veio os princípios econômicos que deveriam ser seguidos. E aqui temos os primeiros 14. E nós temos praticamente todos os pontos de gestão hídrica sendo abordados nesses documentos. Então, eu acho que é bem útil. E se você olhar o documento número 9, o uso do GIS para a diretriz, eu não sei qual desse que seria para você, mas eu acho que já tem uns 15 anos. E em alguns casos eu recomendaria também a lerem esses documentos. E ao ler esse documento, lembrem da época que eles foram desenvolvidos. Isso é um bom tipo de apoio e informação para os alunos também. Isso aqui pode parecer bem complicado, mas o que eu gostaria de mostrar para vocês aqui é basicamente as diferentes fases. Nós estamos aqui falando da WFD, da Diretriz Hídrica, que são fases de 6 anos. E é claro que no início dessa WFD, alguns problemas aconteceram, como determinar os distritos, a área, e analisar a linha base, os status, estabelecer o programa de monitoramento e etc. Mas a partir de 2009, esse ciclo de 6 anos foi seguido, e nós acabamos de concluir agora o ciclo de 2020 e vamos... o último ciclo, então, se iniciou, e teremos até 2027, quando um bom status deve ser alcançado em todos os corpos hídricos da União Europeia. E você pode ver também que temos um programa de monitoramento. O programa de monitoramento deve fazer essas avaliações. A avaliação, então, é a fundação, a base para refinarmos e atualizarmos o programa de medidas. E essas medidas incluem também todos os tipos de atividades que poderiam existir relacionadas à infraestrutura, mudança nas políticas e diretrizes e etc. Então, esta é a ideia básica. Um objetivo que nós temos aqui são todas as atividades relacionadas à WFD, a nossa diretriz WFD. Agora, olhando na implementação da WFD, a palavra-chave aqui dessa WFD seria participação. E aqui é um slide em alemão, mas eu vou ajudar a traduzir para o inglês. Aqui nós temos um exemplo de um nível espacial, e agora aqui é um estado da Alemanha, e quem participa na implementação da diretriz WFD. E é claro que aqui nós temos o ambiente, a administração regional, o ministro do ambiente, ministro das agências, as agências ambientais, escritórios regionais de ecologia, agricultura, associação de agricultura, conservação da natureza, associações de pesca. Temos também associações hídricas, indústria, comércio, também são chamados para participarem no desenvolvimento da diretriz WFD. Então, eu gostaria aqui de destacar que o principal elemento da WFD seria essa participação e a necessidade que nós temos, ou não a necessidade, é uma obrigação de praticarmos a participação. E a participação aqui significa, claro, envolver
as diferentes instituições na avaliação dos recursos hídricos e também definir o programa de medidas. E agora, para dar um exemplo de bacias transfronteiriças, nós temos aqui a maior bacia hídrica que temos na União Europeia, que seria a do Danúbio, e o que você vê aqui seria o Rio de Vermelho, e você vê ele passando essa parte da Europa que até começa aqui na Alemanha e termina no Mar Negro. Ele cruza 10 países, é a bacia mais internacional do mundo. Nenhuma outra bacia tem tantos países compartilhando a sua área da bacia, deste rio. E você pode imaginar que este causa, vamos dizer assim, um grande desafio, traz um grande desafio à sua implementação. Era ainda maior, porque naquela época, alguns dos países, bom, ainda não são membros da União Europeia, mas no Kosovo, hoje em dia, a Romênia, agora e outros países são já membros da União Europeia, mas ainda não todos são, nem todos são. Então isso ainda traz um grande desafio. E ainda outros países, os outros países também concordaram, e alguns deles estão se preparando seriamente para se tornarem membros da União Europeia, e é por isso que eles adotam muitos desses princípios, mas eles estão mais engajados nesse mesmo processo de utilizar a WFD como um tipo de diretriz e orientação para fazer esta avaliação e os outros passos. E isso aqui foi no ano de 2009, o resultado do primeiro ciclo. Esse plano de gestão da bacia, do distrito desta bacia foi desenvolvido, não temos tempo para entrar em muitos detalhes aqui, mas o link fica aqui embaixo, você pode qualquer hora acessar e entrar neste site, embora não seja... Ele é publicado em inglês, embora os países não falem inglês. E outras informações você também pode encontrar em outros idiomas, mas esse material está publicado em inglês. Desculpe que tem parte do texto aqui está cortado. Nós temos aqui o nível superior, e depois nós temos mais outros dois níveis, que seria o nível nacional de cada país e depois o nível subunitário. E você vai ter os relatórios avaliativos e relatórios de gestão. Se tivermos que falar sobre gestão integrada de recursos hídricos, então nós estamos falando também sobre a integração do espaço, e eu acho que essa é uma questão muito importante. E nós sempre começamos falando que nós temos a integração de um espaço no passar do tempo, integração de setores, e obviamente no relatório você não consegue referir a todos os aspectos. Por exemplo, aqui eles decidiram que eles reportariam apenas 4.000 quilômetros quadrados de área de espectro. Então, eles também publicaram um relatório avançado muito interessante. Ainda não é nesse arcabouço da WFD, mas vale muito a pena dar uma lida. E eles estão chamando eles de a avaliação mundial mais completa, mais compreensiva. Eu não tenho certeza se eles estão utilizando esse nome como um tipo de marketing ou se é verdade mesmo, mas pelo menos é uma leitura muito completa e compreensiva e um bom exemplo dessa pesquisa. Você vê aqui que eles têm duas publicações. Uma seria um relatório científico e a outra seria mais para o público, e é uma maneira bem interessante de também apresentar essa informação. Só para mencioná-lo, que esse material também foi publicado recentemente. Eu encorajo todos vocês a entrarem no site. Eu coloquei o link aqui. E esta foi a parte da União Europeia. Eu acho que agora nós temos que avançar e falar um pouco da Alemanha. Nós temos bastante para falar sobre a Alemanha, é claro.
Eu estou ansioso também para aquela parte das perguntas e respostas, porque eu não sei o que seria mais interessante para vocês saberem sobre a parte de gestão hídrica da Alemanha. Mas eu vou dar para vocês aqui algumas ideias. Então, neste slide, estamos olhando aqui essa natureza multinível da Alemanha. E temos outros países que também são assim. Na Alemanha, nossa Constituição enfatiza o princípio de subsidiariedade. E o que quer que você possa fazer no nível mais baixo, ele deve ser feito no nível mais baixo, no nível mais inferior. Então, não teremos interferência ou não teremos nenhum impacto das, né, locais, ou nem do nível distrital, ou até mesmo do nível estaduais, que são 16 estados federais, e também nenhum impacto de Berlim, da capital ou da União Europeia. Então, isso quer dizer, se você olhar aqui no nível municipal, tudo relacionado à aplicação de políticas é função e responsabilidade dos municípios. Eles têm que garantir que as pessoas recebam água e a drenagem funciona e etc. Então, essa é a parte mais importante e acontece no nível mais baixo. Você tem os diferentes níveis, 16 estados, nível regional, o nível federal, que é o nível nacional, e aqui você pode ver, por exemplo, o Ato Federal da Água. Essa é a nossa lei hídrica. Agora, se você lê esse ato federal, ele é praticamente uma cópia do ato anterior. E a ideia desse ato é criar uma lei que seria então uma diretriz que deveria ser implementada pelos Estados-membros. E a Alemanha implementou 17 vezes por causa da nossa Constituição. Nós tínhamos que ter esse consentimento e implementação dos 17 estados. Então, a WFD foi implementada 17 vezes na Alemanha e você acha a referência disso em todas essas leis estaduais e nacionais. E a lei nacional. Então, agora eu também vou passar mais material para vocês lerem. Cada link você pode clicar aqui, você vai achar um texto do WFD, você vai achar o Ato Nacional Hídrico, que está em inglês também. E mais aqui para baixo, nós temos a lei estadual. Não é um exemplo do nosso estado, nós estamos aqui em Colônia, é um outro estado, quase 8,5 milhões de habitantes, mas tem a nossa própria lei hídrica. E, novamente, foca no princípio básico. Podemos falar também sobre a estrutura de planejamento da Alemanha, que também implementa essa principal ideia de conectar os diferentes níveis administrativos. É um princípio de interfaces. Nós temos necessidades específicas e informações que vêm de um nível municipal para os outros níveis. E de cima para baixo também, de baixo para cima. Eu vou dar uma ideia para vocês, talvez, sobre a estrutura, focando nessa região onde estamos, que é a Colônia. A Colônia tem a sua própria gestão hídrica. E nós temos aqui as bacias hídricas perto das montanhas, que são geridas pelas associações de bacias hídricas. Isso é algo específico. E essas associações, algumas delas são quase 150 anos de idade. Então, no final, não no final, mas no pico da Revolução Industrial aqui desta área, quando a mineração de carvão, as máquinas e a produção de aço estava no pico, eles realizavam que havia poluição. Isso acontecia no século XIX. E eles criaram essas associações para proteger os recursos hídricos. Essa azul aqui eles mandaram mais livres de águas residuais, eles mandaram essas águas residuais para outras bacias hídricas e eles manteram essa área aqui livre para ser aquele fornecimento hídrico, vamos dizer, o forte hídrico da região. E nós temos muitos reservatórios por aí. E se você pensar então sobre a implementação legislativa das associações
Eu acho que seriam as mais antigas do mundo e claro que nós temos muita experiência com essas associações de bacias hídricas e você pode ver aqui o tamanho dessa em quilômetros quadrados e a população em mil. Nós temos aqui 2,2 milhões, que seria o maior, morando nessa aqui, adjacente. A Lorraine, então, eu não menciono. Tem algo que eu não mencionei aqui também. O que vocês gostariam de saber, talvez, mas eu acho que vale a pena mencionar sobre a gestão de bacias hídricas, de recursos hídricos. Eu não diria que seria a melhor experiência, mas a experiência mais antiga, mais velha, relacionada a esse tópico. Então, mais duas coisinhas sobre a Alemanha. E isso foi antes da União Europeia começar com a sua WFD. Nós tínhamos duas leis que foram criadas nos anos 70. Uma era a regulamentação de águas residuais. O interessante aqui é que faz parte da lei criminal. Se você estiver descartando água acima das concentrações permitidas, você está cometendo um crime e as multas podem ser muito altas. Esta é um aspecto muito importante aqui. Então, os municípios e as indústrias, eles são solicitados a seguirem as melhores possibilidades. É claro, para que talvez ele tenha que investir muito nas melhores técnicas, mas nas melhores, mas temos outras que são razoavelmente acessíveis para eles. E nós temos que definir esses valores de limite que refletem a realidade do solo. Então, se você tiver uma comunidade menor, essa seção 1, aqui setor 1, que seria um municipal, então para qualquer outro setor industrial, os limites estariam determinados e acima disso eles estariam cometendo crime e pagariam multa. Em termos de municípios, como que eu disse, os municípios são responsáveis por isso, eles são considerados como uma entidade que tem a sua tarefa e eles são controlados pelos outros níveis que eu mencionei anteriormente. Então, se um município poluir acima desses valores limítrofes, eles terão que pagar multas muito altas às vezes. E você pode ver que os valores são diferentes. Então, uma comunidade menor é permitida poluir mais no habitat ou comparado às águas residuais do que uma comunidade maior, porque uma comunidade maior pode pagar um tratamento melhor, um tratamento maior per capita. Então, você pode ver diferentes limites, valores limítrofes aqui para os diferentes tamanhos de comunidade, mas eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, desculpe, porque eu tenho que acelerar um pouquinho mais. A segunda legislação que eu gostaria de mencionar seria o ato de cobrança hídrica. Isso aqui é uma legislação diferente. Ela não é uma da lei criminal, da lei penal, mas é uma lei que quer dizer que o princípio de poluição. Bom, claro que nós temos que obedecer esses limites, mas se você tratar a sua água residual em qualidade melhor, se você investir mais no tratamento do que aí você tem uma recompensa, você pagaria menos na cobrança dessa água. E para cada unidade de poluição, nós temos um tipo de preço. Então, até mesmo se você estiver chegando nos valores limítrofes, você deveria então pagar. E você tem uma marcação de preço para cada unidade. Por exemplo, para 15 kg, 50 kg nós temos este custo aqui. Fósforos 3 kg custam 35 euros e etc. Então, isso quer dizer que nós estamos cientes de que você não pode chegar a uma poluição zero, mas nós temos que estar abaixo dos valores limítrofes, como eu mencionei antes. Mas se você for além, e você vai poder economizar dinheiro ainda, porque você vai pagar menos, porque você vai estar poluindo menos. Então, isso foi um grande sucesso até. Eu não vou entrar nas outras legislações, por exemplo, que vocês veem aqui, nos anos 70 foi introduzido, nos anos 80 era muito alto, e aqui você vê que a poluição vindo de diferentes fontes de águas residuais. Então nós temos aqui uma significante redução dos anos 80 para os anos 90. Ou se você olhar nessa concentração de fósforo, por exemplo, na Reno, devido às diferentes legislações,
essas leis foram bem importantes para essa redução naquela época e eu vi um caso de sucesso aí, mas nós também temos que admitir, e eu coloco, e a Alemanha está tendo grandes problemas com a WFD, porque esse é o nível mais alto de controle, e você vê aqui de vermelho todas as áreas de água subterrânea que não estão alcançando os seus valores limítrofes para a poluição de água subterrânea em termos de nitrato. Esse é o exemplo de nitrato. À esquerda você vê esse modelo azul aqui, essa marcação azul deste gráfico, que seria a fração de abastecimento hídrico que vem das áreas subterrâneas, da água subterrânea. Então, é o nosso recurso mais importante, mas ao mesmo tempo é significativamente poluído. Então, por que isso acontece? Por que ele ainda está poluído, embora há muitos anos já de legislação, controle, etc. Nós temos muitas respostas para isso, mas a mais importante seria que nós e a WFD não estamos seguindo o princípio de gestão integrada dos recursos hídricos. E isso seria no sentido europeu. Nós temos uma outra área que seria uma política de agricultura que determina como que essas terras sejam geridas e não temos muita interação suficiente nessas políticas. A maioria da poluição que você vê aqui vermelho vem da agricultura e no norte da Alemanha principalmente seria esterco, vindo de uma produção de gado muito intensa. Então, eles têm esse tipo de problemas na pecuária. Podemos dizer também que existem sucessos, mas admitimos também que ainda temos um longo caminho a percorrer. E eu queria também referir a um evento que aconteceu há 2 dias atrás apenas. Esse aqui talvez seja uma resposta a isso, talvez no nível nacional da Alemanha, porque a WFD não seria revisada até o ano de 2027. Ainda ela continua, embora muitas pessoas critiquem, não critiquem, mas muitas pessoas estejam solicitando a revisão dela. Mas, mesmo assim, eu acho que foi um grande esforço do ministro do Meio Ambiente da Alemanha, junto com outros diretores, para determinarem a estratégia nacional hídrica, que foi publicada recentemente na Alemanha. Mas eu resumi aqui os principais pontos. Os principais 10 tópicos estratégicos dessa estratégia nacional da Alemanha, estratégia hídrica nacional. E aqui é uma tentativa que temos para abordarmos a água de uma maneira mais holística. Nós temos ainda, precisamos criar mais conscientização com os outros cidadãos e outras também instituições, porque é muito importante essa conscientização. Nós precisamos também desenvolver a infraestrutura. Investimentos em infraestrutura é para o futuro, mas talvez não sabemos exatamente o que esperar. Então nós temos que encontrar uma maneira para revisar essa infraestrutura, mas também melhorá-la. E você quer também focar na economia circular como parte dessa gestão hídrica, ou talvez o contrário, e limitar alguns destes novos micropoluentes e também, como que eu disse, restaurar e tentar adaptar a terra para o planejamento urbano, tentando desenvolver essa ideia de gestão sustentável da água e, por último, mas não menos importante, fortalecer administrações e esse esforço integracional. Aqui nós temos esta ênfase que nós estamos trabalhando muito, temos sistemas de informação, mas ainda temos interações bem complexas entre a disponibilidade hídrica por um lado, o uso hídrico por outro lado, o impacto da mudança climática e tudo relacionado à água. Então nós precisamos de ainda mais conhecimento e precisamos de mais trabalho. E o ponto 10 foca no nosso seminário de hoje, que é uma maneira de conectarmos internacionalmente, juntar os nossos esforços com os outros para resolver os nossos problemas de uma forma integrada e também de uma forma cooperativa. E eu fico muito feliz que esse ponto está aqui, porque é algo muito importante para todos nós. Então, rapidamente, nesse curto tempo, eu tentei dar uma visualização geral para vocês e eu espero que vocês tenham conseguido absorver algo. E também, se vocês tiverem outras perguntas, dúvidas, eu terei o prazer de respondê-la depois no nosso momento de perguntas e respostas. Isso aqui nós temos uma visão do Reno e Bonn, que fica ao sul de Colônia. E bom, muito obrigado a todos. Thanks, Lars, for your presentation. Muito obrigado, Lars, pela sua apresentação.
Maria Formiga Johnson, que possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Goiás, mestrado e doutorado em Ciências e Técnicas Ambientais pela Universidade de Paris, na França. Atualmente é professora adjunta da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e diretora de Gestão das Águas do Território do Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro. Tem atuado na área de política, planejamento e gestão das águas, gestão participativa de bacias hidrográficas, economia de recursos hídricos, gestão ambiental, planejamento territorial, gestão integrada de risco de desastres naturais e mudanças climáticas globais, vulnerabilidade e adaptação. Com a palavra, professora Rosa. Bom dia a todos e a todas, é um prazer estar aqui. Eu gostaria de agradecer o convite à Ana, na pessoa da Gisele, do Humberto e da Renata Maranhão. Também agradecer ao Prof. Água, professor Jefferson Nascimento, e ao ITT, né, nas pessoas da Alexandra e do Lars. Então, eu vou tentar, em 30 minutos, fazer um panorama do gerenciamento integrado de recursos hídricos no Brasil. Bom, eu vou começar, então, fazendo um breve diagnóstico sob a perspectiva de segurança hídrica, aproveitando uma ideia do Sérgio Ari Moraes. Eu gostei da forma como ele apresentou esse diagnóstico. Então, eu vou começar, falando da disponibilidade hídrica do Brasil. Realmente, o Brasil tem muita água, é o país que mais tem água doce no mundo, uma disponibilidade hídrica superficial formidável, mas muito concentrada na região amazônica, e tem uma região também semiárida, né, onde realmente chove bem menos e tem bem menos disponibilidade de água, em função também de outras características, como o solo. Tem muitos aquíferos, tem uma riqueza muito grande também de água subterrânea, chove bastante, mas realmente a gente tem mais água onde tem menos gente. A população brasileira, hoje em torno de 213 milhões de pessoas, ela se concentra ao longo da costa, né, justamente onde a disponibilidade hídrica é menor. É importante notar que, além da disponibilidade hídrica natural, o Brasil tem muita água reservada, né? Aqui vocês podem ver deixa eu ver se eu consigo colocar o computador. Vocês podem ver aqui em amarelo, né, em laranja, são as águas reservadas, são reservatórios. Em azul, os rios ainda naturais, né, sem reservação. E à direita, vocês podem ver um gráfico onde a característica do Brasil, além de ter muita água reservada, em boa parte na forma de açudes, que em geral não tem geração de energia, no Nordeste semiárido, e no restante do país a reservação é praticamente feita pelo setor elétrico. Então, esse mapa mostra aqui na parte laranja mais clara justamente que a maior contribuição em termos de água reservada no Brasil vem do setor elétrico. Então, passando para um diagnóstico sob a perspectiva da segurança hídrica, das 4 dimensões de segurança hídrica que foram adotadas, né? Foi adotado pelo Plano Nacional de Segurança Hídrica. A primeira dimensão é a humana, onde realmente abastecer a população se torna cada vez mais complexa, nesse contexto de aumento da demanda, de mudanças climáticas. E esse mapa, ele mostra os pontos de captação para abastecimento humano no Brasil. Como vocês podem ver, há uma concentração muito grande no Sudeste e ao longo da costa, e tem uma característica bastante peculiar de que 48% da população brasileira ela depende de sistemas integrados, né? E tem uma parte também importante da população que vivem em regiões que dependem de bacias vizinhas, como a região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Que essencialmente bebe água da bacia do Rio Paraíba do Sul. E em termos de acesso à água, nós temos um percentual bastante significativo, 95% da população utiliza um serviço de água potável considerado seguro. Agora, isso embute também uma questão da intermitência do serviço e, às vezes, da qualidade do serviço, que não foi considerado. Uma segunda dimensão, chamada aí pelo Plano Nacional de Segurança Hídrica de Ecossistêmica, é a questão do controle da poluição e da qualidade de água. E como não terei tempo aqui, eu vou mencionar somente a poluição de origem orgânica,
que, infelizmente, no Brasil é a principal fonte de poluição hoje, né? Quer dizer, na Alemanha isso já foi superado, na Europa em geral, eles já estão numa segunda fase, né, de geração de problemas e de gestão integrada de recursos hídricos. Nós ainda temos problemas básicos, né? Então, em termos de esgotamento sanitário, somente em torno de 63% do esgoto gerado que ele é coletado e em torno de 50%, cerca da metade, que é tratado. Vocês podem ver aqui mais uma vez por esses mapas, eu adoro esses mapas dos relatórios de conjuntura da ANA, eles são muito interessantes, eles são muito didáticos, né? Vocês podem ver, quanto mais quente a cor, né, quanto mais escura, mais problemas de poluição de origem doméstica que nós temos no Brasil. E há uma concentração muito significativa em regiões metropolitanas, e o Brasil tem várias, né? Justamente como a região metropolitana do Rio de Janeiro. São poucos corpos d'água que ainda têm uma qualidade que seja acima de 3, né? Então, normalmente é fora de classe, nem classe 4 não é. Em relação à dimensão econômica, deixa eu só colocar aqui o tempo, controlar o tempo. Em relação à dimensão econômica, nós temos, então, vários outros usos da água, consultivos e não consultivos, e isso realmente é um potencial de conflito. Na verdade, gestão de recursos hídricos é gestão de conflitos, né? À esquerda, só para vocês verem rapidamente o crescimento, né, de captação de água por diferentes setores, inclusive o setor de irrigação está aqui do lado, porque ele não entra na escala dos demais setores, e em relação à vazão de retirada, o Brasil segue uma tendência mundial, né? O principal setor usuário é a irrigação, seguido do abastecimento urbano. Em relação aos demais usos, é só para vocês terem uma noção da espacialização e da pressão das diferentes demandas, né, no território. À esquerda são as captações industriais, vocês podem ver que há uma concentração importante na costa e mais no interior da região sudeste e sul, mas obviamente está presente em todo o país. E à direita, a agricultura irrigada. Essa sim, ela tem avançado bastante no centro-oeste, no cerrado, e está, né, a agropecuária está avançando também na região amazônica. Em relação aos conflitos, eu gostei muito desse slide aqui, que eu peguei emprestado do Sérgio, em relação ao potencial de irrigação e energia hidrelétrica, que são os conflitos mais comuns. Hoje mesmo, na Câmara Técnica do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, será tratado justamente um conflito entre irrigação e geração de energia na bacia do Rio São Marcos. Então, é um conflito potencial, eu diria, mais importante. Na dimensão resiliência, vamos nos concentrar em relação à crise hídrica e os efeitos das mudanças climáticas. O Brasil tem vivido secas, né? Assim, quem trabalhava com recursos hídricos no Brasil há 30 anos atrás sempre escutou que seca era um problema, principalmente da região semiárida brasileira, né, que pega a maior parte do Nordeste e um pouco de Minas Gerais. Só que secas recorrentes têm atingido, na sequência, né, sequencialmente, uma série de metrópoles, a metrópole de São Paulo em 2014, Rio de Janeiro, Belo Horizonte foram ameaçadas de interrupção, a gente conseguiu resolver o problema antes de chegar na população, depois teve Brasília, agora Curitiba, enfim, tem uma série de metrópoles que antes não tinham problema, e o gatilho dessa crise tem sido uma seca realmente fora da normalidade, se é que existe, uma seca extraordinária, embora os fatores antrópicos, eles sejam a principal causa, é a vulnerabilidade da população relacionada aos fatores antrópicos. Mas se você já tem uma vulnerabilidade, tem uma nova camada de estresse que passa a ser importante, é uma receita para a crise hídrica, né? Então, realmente, as secas no Brasil, elas têm afetado toda a região, e como mostra aqui nesse infográfico do relatório de conjuntura da ANA, ela é cíclica, né? Ela vai mudando de lugar, ela começa, vai andando. Neste momento, nós temos uma grande seca justamente na bacia do Rio Paraná e cheias na região amazônica. Então,
As cheias e as secas são cíclicas e, infelizmente, mais frequentes e mais recorrentes. Na bacia do Rio Paraíba do Sul, que é a bacia que eu mais trabalho, desde a crise hídrica de 2014, o aporte médio de água tem sido sistematicamente abaixo da média que foi calculada desde os anos 30. Né? Então, realmente, existe um período mais seco desde 2014. Em relação a inundações, eu mencionei, inundações são recorrentes, alagamentos são problemas tradicionais e recorrentes de praticamente todas as áreas urbanas do Brasil, e nós temos cheias maiores, como essa agora, na região amazônica. Então, muito rapidamente, eu vou falar sobre o modelo de gestão de recursos hídricos que foi introduzido pelas leis das águas no Brasil. Então, o Brasil tem uma característica de ter o duplo domínio das águas. Então, nós temos águas federais e águas estaduais, e, por conta disso, nós temos 2 níveis de sistemas de gestão, 2 níveis de reforma. Então, para criar um sistema de gerenciamento de recursos hídricos no Brasil, a gente precisa de uma legislação e de instituições federais e de legislações e instituições estaduais. Além disso, como eu vou mostrar adiante, foram criadas também outras instituições em nível de bacia hidrográfica. Este mapa é só para mostrar que o Brasil tem a peculiaridade, então, de ter esses 2 níveis. Até uma pergunta que eu gostaria de fazer para o Lars. A Alemanha é uma federação mais consolidada do que a brasileira, mas eu acho que não existe esse problema de 2 níveis, como nós temos aqui no Brasil. E o ritmo de aprovação das leis das águas no Brasil, ele foi bastante peculiar, porque não começou pela lei federal, começou justamente pelo estado de São Paulo, onde tudo começou, que craneou o modelo, e isso foi se repandindo, né, pelo país, e em 1997 nós temos a Lei das Águas, e até então o país todo, né, todas as unidades da federação terem as suas leis. O objetivo das leis das águas, tanto federal quanto estaduais, a gente poderia resumir como segurança hídrica, né? Assegurar água em quantidade e qualidade, a geração atual e futura, e aos diferentes usos, né? O uso racional e a gestão de risco de eventos extremos. E eu destacaria aqui secas e inundação. É uma diferença importante em relação à diretiva europeia, onde o principal objetivo é o bom estado ecológico dos corpos d'água. Então, eles têm uma pegada ecossistêmica lá que é muito forte e que não está não é um objetivo explícito da nossa legislação. Em relação aos fundamentos e os princípios, eu não terei tempo de entrar em detalhes, mas o que eu posso ressaltar aqui é que todos os princípios e fundamentos de todas as cartas de Dublin e de todos os diferentes documentos de organismos internacionais que passaram a defender o gerenciamento integrado de recursos hídricos estão presentes na nossa lei, né? E a novidade é realmente reforçar o uso múltiplo da água, introduzir a bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão. Obviamente, a gestão participativa veio muito forte, integrada também, descentralizada justamente para que seja possível, né? Pudesse ser possível criar organismos de bacia, e talvez a maior diferença em relação às nossas práticas seja a introdução da água enquanto um valor econômico, isso se traduzindo pela cobrança pelo uso da água. As leis introduziram 5 instrumentos, mas, na verdade, os instrumentos de gestão não são somente esses, né? Alguns estados inseriram formalmente outros instrumentos. Eu leio que tudo que se faz e tudo que existe, né, para cuidar e para que a gente consiga atingir os objetivos das leis e do sistema de gerenciamento, para mim, são instrumentos. Então, eu considero o marco regulatório, a alocação negociada de água, a fiscalização e tudo isso como um instrumento de gestão também. Em relação à organização política institucional, eu poderia resumir com um jargão bem popular. A gente precisava fazer barba, cabelo e bigode.
Na verdade, poucos estados tinham, né, um órgão gestor. Então, a ideia do novo sistema de gestão era de, além de ter órgãos gestores de recursos hídricos, como a ANA, que foi criada depois da aprovação da Lei das Águas, e isso aconteceu em vários outros estados, que está, obviamente, vinculado a um braço político, uma secretaria de Estado ou a um ministério. A grande novidade realmente foi a introdução de comitês e agências de bacia, inspirado da experiência francesa. Eu vou voltar adiante sobre essa inspiração. Acontece que, em função do duplo domínio e da adoção da Bacia Hidrográfica Comunidade de Gestão, a gente criou duas situações no Brasil que têm diferentes níveis de complexidade. Nas bacias, desculpa, gente. Nas bacias onde temos somente águas estaduais, a gestão é mais simples, e nas bacias onde há duplo domínio, como a bacia do Rio Paraíba do Sul, do São Francisco, a gestão é realmente complexa. Agora, então, eu vou me dedicar a um panorama das práticas. Uma coisa é a proposta da lei, a outra coisa é o que estamos fazendo na prática. Mencionei rapidamente, praticamente não existia órgão gestor no Brasil, tirando São Paulo e Rio de Janeiro. Então, foi necessário criar órgãos gestores. Eu daria destaque para o órgão gestor do estado do Ceará, a COGER, e o estado do Ceará, na verdade, tem um destaque porque ele se diferenciou bastante desse modelo de inspiração francesa, né? Muito focado nesse tripé comitê, agência, cobrança e plano, e ele tem toda uma característica de centralizar a cobrança e de ser também gestor da infraestrutura hídrica, mas eu considero hoje a COGER como o órgão gestor estadual mais capacitado e mais robusto da Federação Brasileira. Tem outros também muito importantes, mas o Ceará realmente se destaca. Importante notar que existe, a gente pode dizer que a gestão das águas no Brasil tem antes e depois da ANA, porque realmente a Agência Nacional de Águas ela fez uma diferença enorme, primeiro porque ela criou uma capacidade técnica, né, institucional, que não existia em nível federal. Tem uma diretoria que tem mandato, então isso é bom, porque protege um pouco mais as decisões da instituição, e é isso que a gente deseja, né, que continue dessa forma. E a ANA tem a maior densidade técnica, de capacidade técnica do país. Não em número necessariamente, mas realmente o concurso da ANA consegue selecionar pessoas altamente capacitadas, além dos comissionados, né, e dos terceirizados. E a ANA, ela, além do salário do seu pessoal, que é pago com recursos do orçamento da União, ela conta com os recursos da cobrança pelo uso da água do setor elétrico, que em 2016 foi 420 milhões. Teve um problema de contingenciamento no início, que eu espero que não tenha voltado. E nas novas atribuições que a ANA recebeu, tem um destaque aí de ser o regulador, né, o regulador dos reguladores na área de saneamento básico. Em relação aos estados, hoje, a gente pode dizer que nós temos um mosaico. A gente tem de tudo. Nós temos um estado como o Ceará, que tem um órgão gestor bem forte, nós temos estados bem avançados também, como Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, que já teve uma diretoria de gestão das águas muito mais robusta, ela foi um pouco desidratada, mas ainda assim tem uma equipe da casa, né, que se dedica a isso. Alguns estados criaram órgãos gestores, mas não foram muito adiante, e muitos estados ainda não têm um órgão gestor da administração indireta, são secretarias ou diretoria de uma secretaria. E por conta disso, nós temos, então, 2 níveis, onde a gente tem a ANA implementando essa gestão em bacias interestaduais, e os órgãos gestores, ou quem tiver a responsabilidade
de Gestão das Águas em nível do Estado implementa o seu sistema estadual. E isso foi bom porque deu celeridade ao processo, mas terminou criando os problemas que eu vou mencionar nas minhas reflexões finais. Bom, muito rapidamente para dar uma ideia, nós temos uma quantidade enorme de comitês de bacia hoje no Brasil. Os comitês de bacia, então, são colegiados participativos, né, que reúnem representantes do setor público, do setor usuário, da sociedade civil, e têm atribuições extremamente importantes para a gestão de recursos hídricos. Eu destacaria aqui primeira instância de conflito, aprovar o plano de bacia, aprovar os valores e critérios de cobrança, né, e o enquadramento dos corpos d'água, parando por aí, mas são atribuições muito importantes. E desse total, né, dessa quantidade enorme de comitês, somente 15% deles têm um braço técnico e operacional por meio de uma agência de bacia ou similar, ou delegatária. Então, isso é um indicador de limite de atuação, porque um comitê de bacia sem um apoio técnico operacional mínimo, né, idealmente deveria ser robusto, obviamente ele não consegue cumprir as suas funções. A cobrança também é um instrumento que a gente teve muita esperança que ele pudesse fazer uma diferença enorme na gestão de recursos hídricos, mas eu considero que a cobrança no Brasil hoje ela é ainda muito tímida em relação à sua verdadeira capacidade, né? A gente, somando o acumulado de cobrança, dá menos de 500 milhões de reais até dezembro de 2018, segundo o relatório de conjuntura da ANA. E o Ceará, mais uma vez, se diferencia que o Ceará, somente em 2018, ele arrecadou 161 milhões e tem mais de 1 bilhão de reais acumulado desde o início da cobrança. Isso sem falar da cobrança do setor elétrico, que é o que permite à ANA, né, de atuar e de ter os seus programas e cumprir a sua função. Tem problemas em relação ao nível de desembolso, que foi mais grave e tem melhorado bastante nos últimos tempos, mas ainda é um gargalo, principalmente para dar mais significância para a cobrança, né? E, obviamente, a esperança que a gente tinha de que os recursos da cobrança pudessem alavancar de forma significativa a implementação dos planos de bacia ainda precisa ser mais trabalhado, né? Então, é isso, quer dizer, aqui nesses dois mapas, dá para ver onde tem cobrança federal instituída pela ANA e pelos comitês interestaduais, e à direita são as cobranças estaduais. Pode ver que é bem limitado no território. Planos. Bom, hoje nós temos uma boa experiência, né, na elaboração de planos, são mais de 228 planos que foram realizados em bacias estaduais e 12 planos interestaduais. Isso significa que a maior parte dos comitês tem planos, mas, de novo, a gente volta para o problema de origem, que tem um baixo nível de implementação. E os planos no Brasil, ao contrário dos planos franceses, e eu imagino que na Alemanha também, são planos não vinculantes, ou seja, não há obrigação daquela instituição que é responsável por uma determinada ação de implementar. Então, seria até interessante que o Lars pudesse falar um pouco disso. Muitas críticas têm sido feitas sobre o processo de planejamento, mas tem havido aí evoluções significativas nesse aprendizado, né, de diagnósticos mais objetivos, uma cenarização mais robusta e planos de ação mais pragmáticos. Vocês podem ver que uma boa parte do território brasileiro tem um plano. Outorgas. Outorgas, realmente, o que a gente pode dizer é que nós saímos de um mundo de uma gestão por usuários, né? Porque, na verdade, não existia o controle do uso da água. Então, uma coisa muito boa do sistema é que hoje a gente conhece a maior parte dos usuários, os principais, onde eles estão, como eles usam a água, e a maior parte deles estão regularizados. Então, esse infográfico aqui da ANA, eu achei maravilhoso. O tamanho da bola é a quantidade de outorga emitida,
Na ordenada, a gente tem a quantidade de outorga, sendo aqui 200 mil, e na abscissa, a gente tem o tempo, ao longo do tempo. A marcação aqui por estado, vocês podem ver depois, foi o ano de início de emissão da outorga. Então, vocês podem ver que São Paulo foi o primeiro, e a Ana realmente tem uma atuação importante nisso. Uma espacialização das outorgas é oferecida aqui nesse mapa. Bom, o que a gente pode dizer é que outorga, na prática, se revelou um instrumento que funciona bem onde há água, tem restrições onde há escassez hídrica, e por isso que foi inventado, né, a alocação negociada de água pelo Ceará, que a Ana chama de alocação de água, mas segue o mesmo princípio. Um ponto realmente muito, que eu considero assim, um avanço muito importante nessa organização da gestão no Brasil, é a gestão de crises, né? Então, a Ana tem a sala de situação, tem salas de crise, e hoje existe as salas de situação também nos estados. Além de monitor de secas, que a minha figura está atrasada, não é mais do Nordeste, começou como do Nordeste, mas existe hoje uma boa parte da federação, inclusive no estado do Rio de Janeiro. E a Ana, então, juntamente com os estados e os comitês, tem tido uma atuação muito importante na gestão de crises. Eu mesma fiz parte na gestão da crise da Bacia do Rio Paraíba do Sul, que foi um processo riquíssimo, coletivo, muito interessante. Bom, indo para as reflexões, porque eu não sei quanto tempo eu tenho, acho que 7 minutos, e as minhas reflexões são muitas. O que eu gostaria de concluir é que, se a gente olhar a gestão de recursos hídricos no Brasil há 30 anos atrás e agora, a diferença é brutal. Assim, a gente conseguiu muito, a gente conseguiu muita coisa, né? É impressionante em termos de novas práticas de gestão, mobilização social, em comitês de bacia, conselhos e associação de usuários, o fortalecimento institucional em muitos estados, e principalmente em nível federal, que não existia, né? Era só uma secretaria do Ministério de Minas e Energia e depois Ministério do Meio Ambiente, e algo que chama muita atenção em termos de conquistas, eu diria que são as bases técnicas de gestão. Quando eu fiz a minha tese de doutorado, há mais de 2 décadas atrás, realmente era muito difícil ter dados, informações, esses dados eram fragmentados, eles não eram consolidados. Então, hoje, existe realmente bases, não só mais bases técnicas de gestão mais robustas, mas esses dados têm sido mais trabalhados, têm se transformado em informação e produzido conhecimento a serviço do processo decisório. Então, nesse ponto, realmente, a gente tem que dar um destaque para a Ana, e alguns estados estão começando a fazer isso também. A Ana tem feito um trabalho enorme nessa área de consolidação desses aspectos de base técnica e de transparência, né? E de criar mecanismos como relatório de conjuntura que realmente conseguem prestar contas, né, em relação à gestão de recursos hídricos. E quando eu vi que o Lars comentou que a parte de informação precisa avançar muito na Alemanha, eu falei, nossa senhora, realmente nós temos ainda um longo caminho pela frente. Os resultados também são muito mais positivos, porque hoje a gente conhece melhor os problemas e as prioridades de gestão, e eu diria que as crises hídricas de 2014 para cá trouxeram uma visão mais estratégica para a gestão, que durante um tempo, eu diria, foi um pouco voltado demais para o processo. Vamos implementar outorga, vamos construir planos, vamos implementar a cobrança, e o conceito de segurança hídrica e o Plano Nacional de Segurança Hídrica e os seus rebatimentos em nível estadual e de bacia tem dado mais propósito para a gestão. Então, eu gosto muito disso porque remete a gente a resultados finalísticos, né? E, obviamente, a capacidade desenvolvida para a gestão de crises hídricas é considerável e terá que ser muito mais importante. Vide agora, nesse momento, os problemas na bacia do Rio Paraná e as cheias da bacia do Rio Amazonas. Já mencionei isso, né, que realmente em termos de conhecimento sobre a água, o seu uso e orientações estratégicas,
Os resultados são absolutamente impressionantes, né? A gente olhando antes e depois, e tudo isso está acessível, né? Pelos sites dos órgãos gestores, pelo site da ANA, que tem um Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos muito interessante. E eu diria também que, indo para resultados mais finalísticos, a gente pode dizer que esses resultados são mais modestos. A gente avançou enormemente em termos de base de gestão, em termos de processo, mas os resultados são ainda modestos em termos de proteção e recuperação de recursos hídricos, mas existem assim, muitas experiências locais e regionais, muito significativas, né? Como a alocação negociada de água no Ceará, e que a ANA também implementou em várias partes, né? Como vocês podem ver aqui no mapa à direita. A Bacia PCJ tem uma experiência muito interessante de recuperação de qualidade de água. No Rio de Janeiro também, o Comitê de Bacia esteve à frente da recuperação da Lagoa de Araruama. A gestão coletiva da crise hídrica na Bacia do Rio Paraíba do Sul e, obviamente, as iniciativas de trazer a Agenda Verde para a Agenda Azul, que vem na forma de pagamentos por serviços ambientais, soluções baseadas na natureza e proteção dos mananciais em geral. Ainda em escala piloto, mas são experiências promissoras e importantes como complemento da necessária infraestrutura hídrica cinza. Desafios, nos meus últimos minutos. Bom, primeiro eu acho que criar tantos comitês de bacia sem garantia de apoio técnico e operacional realmente é um problema, terminou criando um problema. Isso aconteceu porque, ao contrário da ANA, que aprendeu muito rapidamente com o Paraíba do Sul, tinha que chegar nas bacias interestaduais com um pacote pronto, né? O pacote regularização dos usos, plano, cobrança, agência, e aí o comitê como parte desse pacote. Nos estados, isso não aconteceu. Então, isso terminou criando uma série de comitês que hoje estão impossibilitados de cumprir a sua atribuição, né? Como eu mencionei, muita confiança na cobrança, demasiada confiança na cobrança, não houve vontade política por parte de muitos decisores no momento realmente de chegar e colocar a cobrança e fazer uma cobrança para valer. Os planos de bacia foram muito importantes para conhecer os problemas, para dar um norte, mas a gente precisa fazer um esforço enorme para que eles sejam mais implementados. Os sistemas de informação teve um avanço enorme na ANA e nível federal, mas isso a gente não observa na maior parte dos estados. O enquadramento é difícil mesmo, né, de difícil aplicação, e a gente percebe que há uma baixíssima integração entre os instrumentos de gestão. Alocação de água, ao mesmo tempo que ela foi a maior novidade, além da outorga, né, que permitiu a gente conhecer melhor os usos e os usuários. Alocação de água, alocação negociada, realmente trouxe muitos avanços para a gestão de recursos hídricos, mas eu acredito que a gente precisa realmente avançar muito mais ainda em diferentes aspectos da alocação. Inclusive, tem um relatório muito interessante da OCDE que se dedica exatamente para esse tema. E eu queria registrar aqui, como pesquisadora, a minha apreensão e muitos receios em relação ao projeto de lei de mercado de águas. Eu, neste momento no país, como pesquisadora, eu tenho muitas reticências e acho que nós não estamos preparados para isso. Grandes desafios de governança, eu queria agora colocar assim, 3 pontos que eu considero como os mais centrais para que a gente avance na implementação plena de um gerenciamento integrado de recursos hídricos. Primeiro, esse modelo inspirado de São Paulo, que por sua vez se inspirou na França, para mim ele não é adequado nem à região amazônica e nem ao semiárido brasileiro. Eu considero o modelo craneado, implementado e aperfeiçoado pelo Ceará como uma experiência extremamente exitosa para o semiárido brasileiro. E na região amazônica, acho que a gente precisa pensar ainda nesse modelo, em estreita integração com a gestão ambiental, que lá realmente não dá para separar os dois sistemas, como é na maior parte do país,
mas eu entendo que a gente precisa enfrentar isso. Então, eu acho que existem outras formas de gestão participativa, eu não vejo a gente ficar criando comitê, agência ou implementar a cobrança, por exemplo, na região amazônica. E aqui, então, é o principal problema que eu considero hoje da gestão do Brasil, que é essa complexidade da gestão de bacias interestaduais. Isso foi discutido quando do projeto de lei, houve muitas polêmicas, e aí o CEDRAS, que foi o último relator, terminou retirando isso para que a lei pudesse ser aprovada, mas eu entendo que enquanto a gente não tiver regras estabelecidas de harmonização e de gestão realmente integrada entre águas estaduais e águas federais, nós não iremos avançar muito mais na gestão. E como essas regras não existem, existe inclusive uma proposta do Diálogos, que foi um estudo do Banco Mundial, a pedido da ANA e do Ministério do Meio Ambiente, que propõe uma lei complementar para esclarecer o que fazer em diferentes circunstâncias quando não houver uma harmonização ou houver conflito nesses níveis. Eu presenciei isso no conflito Rio-São Paulo em torno da transposição. Então, enquanto isso, enquanto não existem essas regras, só existe uma solução que é pactuar. Sentar, negociar e pactuar. E isso é muito difícil. E o papel da ANA é absolutamente central. Tem uma experiência interessante agora com o plano da Bacia do Rio Paraíba do Sul nessa pactuação. E eu realmente, eu sei que meu tempo acabou, estou concluindo. Não acredito em gestão de recursos hídricos avançada sem órgãos gestores fortes. Então, isso é um problema em nível estadual no Brasil, isso é um problema grave que a gente precisa enfrentar. Eu sei que a ANA tem o Progestão e tem uma série de outros programas que vai nessa direção, mas eu entendo que a gente precisa realmente garantir que o Estado ele esteja preparado e devidamente capacitado para assumir as suas funções de forma mais plena. Em relação à ANA, eu queria registrar aqui que, obviamente, ela tem um enorme desafio de coordenação desse sistema e de aprimoramento, mas eu queria registrar também a esperança e o receio da comunidade de recursos hídricos em relação às suas novas atribuições na área de saneamento. Esperança de que, finalmente, pelo fato da ANA ser responsável pelas duas agendas, ela finalmente conseguir integrar essa lógica de gestão de bacia no setor de saneamento, algo que nunca foi observado até agora, com raríssimas exceções, e, principalmente, a gente gostaria que isso fosse uma competência a mais da agência e que isso não acontecesse em detrimento da área de recursos hídricos e do enorme avanço que a gente conseguiu até agora. E, então, os ODS, eu diria assim, que o último relatório da ANA, ela avaliou, né, que a ANA é que monitora o ODS 6 no Brasil, tem um relatório interessante, todo ano tem uma atualização dessas métricas nos relatórios de conjuntura, e que foi avaliado que a gestão integrada de recursos hídricos no Brasil, de 0 a 100, ela tem a média 6,3, que é bastante razoável, e eu compartilho dessa visão. Bom, e, acima de tudo, no meio disso tudo, a gente tem 500 mil pressões de mudanças climáticas, de matamento, etc., etc. Então, é isso. Nós temos que continuar aperfeiçoando, continuar avançando, e nós temos um meio copo cheio e meio copo vazio. Então, a gente não pode olhar só para o meio copo vazio, como vocês viram, até a Alemanha, até a União Europeia, tem uma parte do copo vazio também. E a metade do copo cheio, ou um pouco mais, né, 60% do copo cheio, representa realmente avanços extraordinários, mas ainda assim não suficientes para enfrentar a magnitude e a complexidade dos problemas de recursos hídricos. E paro por aqui, desculpa pelo tempo aí a mais que eu tomei. Muito obrigada. Obrigado, Rosa, pela apresentação. Bom, neste momento, darei início às perguntas para cada palestrante, mas ambos os palestrantes podem expor a sua opinião sobre a mesma pergunta, se desejarem. Então, começo com o Dr. Lars. I have many questions and I have selected some ones. Temos muitas perguntas e eu acabei selecionando algumas perguntas. Você acredita que a Alemanha tenha um
monitoramento, uma rede de monitoramento de água subterrânea muito densa. Essa rede de monitoramento está integrada com países fronteiriços? Muito obrigado. É uma pergunta muito interessante. A rede de monitoramento é muito densa, é verdade? Nós, vamos dizer, temos o monitoramento das agências de águas subterrâneas e essas informações são compartilhadas e integradas de uma forma de um programa conjunto. Não está acontecendo esse programa conjunto de monitoramento ainda. Como que a Alemanha lida com gestão de desastres na sua gestão de recursos de água hídricos integrados, como aqueles desastres que aconteceram em Mariana e Brumadinho no Brasil, ou desastres de Mer e Borsa na Romênia? Você poderia repetir, por favor? Nós temos muitos desastres aqui no Brasil, em cidades. E esses desastres similares com daqueles MERS e Borsa da Romênia. A pergunta aqui seria como que a Alemanha lida com a gestão de desastres na sua gestão integrada de recursos hídricos? Olha, até agora você está falando sobre diferentes desastres, né? Então, o risco de enchentes é algo que é muito significante. Essas enchentes rápidas, e nós também encontramos um alto nível de cooperação internacional em diferentes níveis de governança. A seca é uma questão que está surgindo agora. Na estratégia hídrica que eu menciono, é um problema específico pela primeira vez nesses últimos 5 anos. Nós tivemos vários anos que foram bem secos e agora a Alemanha está preparando também para essa gestão de risco de seca, mas é algo novo na Alemanha isso. E um outro, é claro, também, que seria o risco da poluição. Aqui nós temos um exemplo, talvez, que você destacou, onde nós temos planos bem avançados para monitorarmos qualquer poluição que vem da indústria e também ter as reações corretas para isso. Os sistemas de monitoramento são cruciais aqui, novamente, mas é claro, nunca teremos 100% certeza e temos exemplos também onde os desastres acontecem. E um exemplo onde ainda temos que nos preparar melhor e também temos que ter intercâmbio com diferentes setores em termos de informação, precisamos entender melhor o risco para os recursos hídricos e também temos uma outra autoridade nacional para a prevenção de desastres, que talvez não seja suficientemente conectada ao setor hídrico ainda, mas está começando. E eu acho que eles estão fazendo uns trabalhos relevantes também. Ok. Como que o sistema educacional funciona para o sistema de gestão de recursos hídricos integrado na Alemanha? Olha, sim, no início eu mencionei também que talvez não está sendo abordado suficientemente na educação clássica. Ainda temos a maioria dos programas que são orientados mais por setor. Então você tem as aulas de engenharia que estão focando nisso, temos a perspectiva de agricultura focando em outra perspectiva. Então eu diria que os programas de mestrado que oferecem essa visão mais integrada são poucos, e eu acho que nós precisamos ter ainda mais, talvez uma visão diferente na educação em geral, mas o que tentamos fazer é utilizarmos os desafios reais que temos em termos de gestão baseada em projetos, unindo os fatores para reunir os alunos e também a academia, o mundo acadêmico com a prática. Eu acho que esses tipos de interfaces são muito importantes para estabelecermos no sistema educacional. Temos bons exemplos, eu diria, mas a visão do setor ainda está sendo dominante. Ok, muito obrigado, Lars. Perguntas serão para a doutora Rosa, mas o Lars também pode responder, pode discutir, são pertinentes algumas perguntas. Então, Rosa, gostaria de questionar se existem possíveis alternativas para alavancar a cobrança pelo uso da água no Brasil. Sim, claro. Eu acredito que o potencial de cobrança no Brasil é muito maior do que a gente cobra hoje.
tanto em relação onde a cobrança já foi implementada, a cobrança pode ser mais significativa, e nos últimos anos houve até aumentos razoáveis, né, porque ficamos um tempão sem aumentar a cobrança, como em outras bacias. Agora, a cobrança é o momento onde a gente testa a vontade política, é onde a gente testa se a água está na agenda política ou não. Então, o que tem acontecido é que, muitas vezes, alguns estados adoram criar comitês, adoram, eventualmente, fazer um plano de bacia, mas, quando chega na hora da cobrança, eles, enfim, têm muitas dificuldades, não conseguem superar essas dificuldades. Então, eu diria que precisa de uma boa mobilização e a gente precisa ter mais efeito demonstrativo. Existem algumas críticas aos processos de cobrança, né, dizendo que a gente precisa ser mais eficiente para utilizar os recursos. Isso é verdade, isso está melhorando, mas eu entendo que a gente precisa defender melhor, né, para que serve a cobrança e, principalmente, exemplificar, demonstrar a utilidade da cobrança. Existem, inclusive, projetos de estudo nesse momento que propõem uma integração entre o plano de bacia e a cobrança, para integrar os dois, né, uma via de mão dupla, para que justamente os usuários, na hora da definição da cobrança, consigam enxergar para que eles estão cobrando, para onde que o dinheiro vai e para que vai servir. Então, eu acho que nós estamos só começando com a cobrança pelo uso da água, mas uma ressalva importante: existem muitas bacias no Brasil que não têm capacidade de cobrança, e aí a gente vai ter que pensar em outras coisas. Muitas bacias no Brasil, a cobrança ela seria ínfima, então ela não é algo universal para o país todo, é a minha opinião. Eu acho que a próxima pergunta já tem a ver com uma parte da sua resposta. Existem outras alternativas de investimento para o gerenciamento de recursos hídricos? Tem que haver, porque mesmo em um cenário extremamente otimista de cobrança pelo uso da água, né, uma cobrança muito mais robusta, com muito mais significância, esse valor, ele dificilmente será, ele nunca será, eu posso dizer, suficiente para endereçar ou implementar a maior parte das ações previstas nos planos de bacia. Nem na França foi assim. Então, obviamente, a gente precisa de outros recursos. E de onde eles vêm? Bom, tem a compensação financeira, que alguns estados destinam para a área de recursos hídricos, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, parte disso, e, principalmente, a gente precisa de outros setores que investem. Assim, não será a área de recursos hídricos que irá dar conta de financiar o setor de saneamento, por exemplo. O setor de saneamento ele tem que ser financiado com tarifa, tem que ser financiado com financiamento a fundo perdido, né, com recursos públicos, e a cobrança também pode ajudar nisso, mas numa parte mais estratégica. Os comitês do Rio de Janeiro decidiram investir nos planos municipais de saneamento básico, até em projetos, né? Então, teremos que ter outras fontes, porque se não vierem outras fontes, simplesmente a gente não vai conseguir alcançar a segurança hídrica. Então, no mundo inteiro é assim, a cobrança ela tem que ser um alavancador, ela tem que financiar a gestão, tem que financiar ações estratégicas de efeito demonstrativo, e tem que ser um gatilho, uma alavanca para que venham novos financiamentos. E para isso só tem uma coisa: mobilização, sensibilização, pactuação, não tem outro caminho. Rosa, a pergunta é a seguinte: infelizmente no Brasil falta gestão e planejamento na expansão das cidades. Como enfrentar, vendo que existem aí impactos diretos nos recursos hídricos, de erosão, deslizamento, assoreamento, entre outros? Olha, esse é um dos problemas mais graves, né, que a gente enfrenta, porque, na verdade, a gente fica fazendo um esforço danado na gestão de risco, por exemplo, de inundação, enquanto, ao mesmo tempo, como o Brasil ainda está crescendo, a população só vai se estabilizar em torno de 2040, as cidades estão crescendo e as áreas de risco continuam sendo ocupadas, né? Então, o que eu acho importante do setor de recursos hídricos prestar atenção é que não basta simplesmente a gente gerenciar o risco instalado, a gente tem que, de alguma forma, interagir e agir. Não é a nossa função, mas eu diria que nós temos temos um espaço de atuação.
volto novamente para a minha experiência, onde o órgão gestor fez um mapeamento de áreas suscetíveis à inundação e procurou formas para que essas áreas suscetíveis fossem incorporadas no planejamento territorial para que não pudessem ser ocupadas. Agora, tem a questão também social, né, gente? Ninguém ocupa a área de risco porque não pode. Então, é uma equação muito difícil de ser resolvida porque envolve questões sociais, econômicas, né, de desigualdade no Brasil, que é absurda, né? Então, esse é um problema que a gente vai ter que trabalhar principalmente prevenindo, gerenciando os riscos, assim como o desmatamento. A gente faz um esforço danado para conseguir plantar florestas em áreas estratégicas, áreas de recursos hídricos. Sim, não, o barulho não era aqui na minha casa. Tá, então, a gente faz um esforço enorme para plantar florestas, né, em áreas estratégicas, para a proteção dos mananciais, mas, enquanto isso, o desmatamento aumentou no Brasil inteiro. Aumentou na Mata Atlântica, aumentou no Cerrado, e na Amazônia está desgovernado, né? Então, tem isso, né? Quer dizer, a gente não pode simplesmente só querer enxugar gelo ou querer resolver o problema. Então, a gente precisa de mais visão estratégica mesmo também. Então, a área de recursos hídricos precisa se integrar mais às outras políticas. Ok. I think this question is interesting to... Eu acho que essa pergunta também é muito interessante para perguntarmos ao Lars. Lars, como que os alemães lidam com essas cidades especiais e o impacto nos recursos hídricos? Como que nós lidamos com o impacto das cidades na água, no recurso hídrico? Isso, com a expansão das cidades. O crescimento das cidades, a expansão das cidades. Sim, a população da Alemanha não está mais expandindo tanto. Nós já tivemos um crescimento mais estabilizado, então a expansão das cidades não é um grande problema, um grande assunto mais na Alemanha. Nós temos até mesmo algumas cidades que estão encolhendo já significativamente, e isso está causando problemas, porque se você tiver menos águas no sistema do que o projeto original, ele não vai mais caber para o uso. Então nós temos outros problemas diferentes também, além da expansão das cidades. Mas, no geral, a gestão hídrica nas áreas da Alemanha é uma grande questão. Nós percebemos também que temos uma necessidade de melhoria. O atual fornecimento hídrico ou de água é muito sensível ao design urbano e nós temos que acompanhar essa gestão integrada dos recursos hídricos mais do que outras áreas. Dizer que uma das maiores dificuldades que nós temos hoje no sistema de gestão de recursos hídricos no Brasil é a ausência ou a pouca participação dos municípios. E diante da enorme, enfim, o gestor do território é o município, né, tirando as áreas protegidas e outras. Então, essa é uma lacuna ou uma parte de insuficiente, né, de participação que tem um impacto enorme na ponta. Então, para a gente fazer qualquer coisa em relação ao que o Lars falou, a gente precisa de um município ativo, né, e proativo. Alô? 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 Tá tudo congelado para mim. Rosa, o puleto que caiu. Você tá. Se você puder olhar as perguntas no chat e já fazer as suas considerações finais. Tá bom. E depois passar para o Lars. Tá bom. Tem várias perguntas aqui que não vai dar tempo de responder, né? Quantas perguntas mais nós podemos fazer?
O ideal é que a gente encerre às 13 horas. Então, se você puder fazer uma consolidação em 5 minutos. Tá bom. Eu vou aproveitar, então, eu vejo que não tem muito mais perguntas para o Lars, vou fazer uma pergunta para ele. Lars, você me escuta? Yes. Tá. Lars, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre a questão da federação na Alemanha, né? E essa relação com a gestão de recursos hídricos. Qual é a divisão de atribuições e responsabilidades na gestão de recursos hídricos entre o governo federal e os governos estaduais e os municípios, no caso, que eu sei que são muito ativos, né? As I mentioned before, Como eu mencionei anteriormente, a Constituição alemã enfatiza muito no princípio de que você vai do nível inferior para o federal. O que puder ser feito no nível inferior deve ser feito lá. Então, esse é um princípio muito importante. Então, tarefas que precisam de envolvimento de outros níveis são... Por exemplo, nós não temos a autoridade alemã de águas como a ANA, porque as questões de água, na maioria das questões, estão a um nível local ou regional. E é claro que nós temos algumas exceções, e isso se você pensar sobre os rios que cruzam mais de um estado, então o monitoramento e as responsabilidades estão lá, mas não em termos de implementação. Isso sempre vai para o nível local ou regional. E é o mesmo, claro, para o uso de águas como hidrovias. Nós temos uma agência para navegação e gestão de hidrovias. São exemplos onde o nível federal é importante. E é claro que, além disso, nós temos o nível europeu. Nós temos a WFD europeia, que, como que eu expliquei, ela é mais para controlar se os Estados-membros estão realmente implementando os seus objetivos e as medidas e etc. Então, não seria como um foco de implementação. Acho que o professor Poleto voltou, né? Sim. Rosa, tem uma pergunta para você aqui também. Como são integradas em plataforma a consolidação das informações sobre o desafio da efetividade prática dos planos de bacias e proteção e recuperação das águas? Olha, na prática, poucos planos de bacia são sistematicamente monitorados hoje, né? Inclusive, é algo que um dos pontos que tem mais avançado ultimamente. A ANA criou o manual operativo, que ele chama de MOP, justamente para avançar nisso, mas eu entendo que há ainda um espaço enorme de esforço a ser feito para que a gente monitore e, consequentemente, consiga aperfeiçoar o processo de planejamento de recursos hídricos. Porque o processo de planejamento, ele é contínuo e cíclico, mas o plano é uma peça em momento estanque que precisa também ser monitorado. Tem, inclusive, mestrandos do Profiágua, neste momento, trabalhando com este tema, tanto com monitoramento de planos de bacia, quanto planos de bacia em bacias interestaduais. Eu aproveito para responder o professor Fred. É isso mesmo, Fred. Eu acho que tem que ser um comitê de integração em pactuação, em uma ação coletiva pactuada com os comitês estaduais. Então, eu mencionei isso porque isso aconteceu exatamente no Paraíba do Sul em relação ao processo de planejamento. Obrigado, Rosa. Vamos encerrando, né, devido ao adiantado da hora. Caso sua pergunta não tenha sido respondida, a equipe da organização está disponibilizando aí no chat, né, e-mails para que as perguntas sejam remetidas aos palestrantes. Né? Bom, antes de encerrar, gostaria de deixar alguns recados. Os participantes que porventura não conseguiram acompanhar algum dos conteúdos terão a possibilidade de assisti-los posteriormente no canal YouTube da ANA. O segundo webinário, em 17 de junho, das 11 às 12h30, os temas em discussão serão as experiências da Costa Rica e da Colômbia em gestão integrada de recursos hídricos, estratégias de ambos os países para atingimento da ODS 6. Na primeira metade do webinar,
Christian Birkel, da Universidade da Costa Rica, falará sobre o caso costarriquenho. Por sua vez, Sérgio Salazar, da Universidade Nacional da Colômbia, UNAL, abordará a experiência colombiana. Os certificados serão emitidos após o encerramento do ciclo de palestras em um certificado único de 8 horas. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos, a disponibilidade dos palestrantes pela participação. Obrigado a Ana pela elaboração de um evento tão importante. Obrigado à coordenação por realizar bons eventos. Agradecemos mais uma vez a apresentação de todos e a contribuição. Encerramos, então, mais esse webinar. Muito obrigada. Pode me contactar pelas dúvidas que não foram respondidas, pelas perguntas. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, ETT. Muito obrigada, Prof. Iago. Aleluia. A gente pode conversar agora? Pode. Tem certeza que estamos só nós agora? Não sei, não sei. Ai, ai. Não sei, não sei. Não podemos. Vendo? Não, Jefferson, não podemos, ainda não. Ainda não. Ok. E nós estamos gravando também.